Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar aí do fundo Helg 11 caindo no mercado aí quase 6%. Então um fundo que caiu bastante aí nos últimos dias, tá? A gente vai falar qual é a situação aí que o Helg está passando e que está fazendo esse preço aí cair bastante aí no mercado, ok? Fundo de tijolo, fundo do segmento de logística. Então fique conosco, se você gosta desse tipo de assunto, FIF, Agro e FIINFRA é o principal assunto aqui no canal. Se inscreva aí, tá? Ative as notificações, deixe o seu like, isso ajuda muita gente aqui. E é tudo de graça, você não paga nada. A gente tem a nossa área de membros aí que dá alguns benefícios para você, tá? Visite lá e também nós temos aí o link do nosso grupo do Telegram na descrição do vídeo, se inscreva lá também. Bom, vamos falar aqui hoje do Helg 11, que está caindo aí no mercado em torno de 6% e já caiu bastante aí se a gente pegar aqui os últimos 30 dias. Apenas, né, aqui a partir do dia 16 de março, pouco menos de 30 dias, o fundo caindo quase 20%, tá? Fundo que ele ficou circulando um tempo ali em torno dos R$80, tá? Desde aqui de outubro, ali próximo aos R$80, então desde outubro também caindo 32%. Então, para quem está acompanhando aí, para quem é cotista e acompanha o Helg, para quem estuda o Helg aí há algum tempo, então saiu um comunicado no último dia 4 de abril falando sobre a distribuição dos proventos, tá? O fundo que tem uma alavancagem aí bem considerável dentro do seu portfólio, comunicou aqui aos cotistas e ao mercado em geral que a partir de março de 2023, ou seja, os resultados que vão sair hoje, o resultado de caixa do fundo não será distribuído mensalmente. Um dos motivos que está caindo também no mercado hoje o preço da cota do Helg 11, tá? Porque o objetivo é viabilizar as opções para cumprimento das obrigações do fundo, que a gente vai ver agora aqui dentro dos documentos aí do fundo disponibiliza, tá? O resultado de caixa não acumulado, o resultado de caixa acumulado, ou seja, os que vão vir, os que já ainda não foram distribuídos, será incorporado ao valor patrimonial, podendo ser distribuído mais para frente aí, se ocorrer alguns eventos de liquidez, como venda de ativos, que o fundo tem procurado vender ativos para cobrir essa obrigação. Tá? Então vamos aqui fazer aqui um apanhado, vendo aqui em relação ao seu último balanço patrimonial do dia que finalizou no dia 31/12 de 2022. A gente verifica que o fundo terminou o ano com 5,4 milhões em disponibilidades, ou seja, aquele resultado que ele tem de caixa, né? Então caixa equivalente de caixa em torno de 5,5 milhões, e o fundo terminou aqui com passivos, principalmente passivos de obrigações por securitização ou obrigações por aquisição de imóveis, um valor bem relevante aqui, ó, só aqui no passivo não exigível, aquele que é de longo prazo, né, superior a 12 meses, superior a 67 milhões de reais. E dentro aqui do curto prazo, securitizáveis aqui de 2 milhões de reais. Parte desse valor aqui, né, para os balanços de 2023 serão transferidos para o curto prazo. A gente vai ver o porquê nos relatórios. Mas eu queria mostrar para vocês o que o fundo já fez com relação às obrigações que venceram no dia 31/12, tá? Se a gente pegar aqui na nota explicativa, que é nesse mesmo documento, o item 7, tá aqui na página 28, a gente verifica que o fundo emitiu, né, fez aí, contraiu recursos através de securitização dos seus recebíveis, dos contratos, tá, que ele tem atual, lá no log, ó, a gente vê aqui, ó, em relação à aquisição do log Camaçari, que é realmente o que o fundo tem maior despesa, né, em relação às despesas financeiras. O fundo então teve uma obrigação da segunda parcela desse log Camaçari no dia 31 de dezembro, de 10 milhões de reais, que vencia em dezembro. O fundo então captou 13 milhões de reais através de securitização de recebíveis, ou seja, deu um contrato como garantia, né, de pagamento desses valores do contrato do New Space, com uma taxa ali, claro, né, a captação de recursos ela não é de graça, tem uma atualização de CDI mais 3% de prêmio de risco, e o fundo então captou esse recurso para cobrir a segunda parcela, né?
Então, essa receita o fundo já securitizou, não vai direto então para a emissora, né, a geradora do crédito, a que deu o crédito aí para o fundo, cumprir essa obrigação. Só que as obrigações futuras estão chegando. Então, como a gente verifica aqui dentro do relatório, o fundo tem obrigações aqui com a terceira parcela do Log Camaçari de quase 60 milhões de reais que vence em dezembro de 2023. Então isso aqui é uma obrigação para os próximos 12 meses, aquelas obrigações que a gente viu lá na demonstração de resultado, na demonstração lá da parte do passivo não exigível, ela em 2023 torna-se um passivo exigível, ou seja, de curto prazo, e o fundo tem atualmente, só no Log Camaçari, uma obrigação de 58 milhões que tem que ser paga no ato, mais as obrigações de aquisição, onde tem ali os securitizáveis, né? Por exemplo, esse que ele captou o recurso para pagar a segunda parcela do Log Camaçari, esse também é pago mensalmente, que gera uma despesa financeira para o fundo. Atualmente, se a gente pegar aqui a parte dos resultados do fundo, a gente verifica que o fundo está com os resultados bem prejudicados, né? Já tinha um resultado de aluguéis baixo, que não cobriria aí, caso o fundo não distribuísse nada nos próximos meses. Olha, tem aqui 1,5 milhão aproximadamente de receita de aluguel, e 658 foi as despesas financeiras com propriedades, que são os financiamentos que o fundo faz nas aquisições dos imóveis. 658, em torno de 40% a 45% das receitas de aluguéis compromissadas com os parcelamentos, o que dá o resultado final para o fundo aqui, pelo regime de caixa, quase 1 milhão de reais, e o resultado aqui só de propriedades, 831 mil reais, claro, no milhão de mil reais, na verdade, né? Claro que no regime de competência, tá? Então o fundo bem está com uma insolvência bem grande aí para pagamento dessa terceira parcela do Log Camaçari, e com isso o fundo então vai deixar de pagar aos cotistas aí a questão dos proventos mensais, tá? E provavelmente vai ter que fazer a mesma coisa que fez para o pagamento da segunda parcela, porque pelos resultados que ele ofere aqui, pelo que ele tem de disponibilidade, não vai dar para pagar esses 58 milhões de reais apenas retendo os valores dos proventos, tá? Então tem essa questão aí, os fundos eles são obrigados a distribuir os seus resultados mensais de caixa, 95% eles são obrigados a distribuir. Para não distribuir, tem que ter a questão da assembleia e concordância dos cotistas com relação a essa distribuição, tá? Então, bem preocupante, né? Inclusive eu fui perguntado aqui em um dos vídeos, fiz um vídeo do KNRI11 pelo Johnny, né? Falando sobre se tem algum outro fundo de logística nessa mesma rota. Dos que a gente acompanha aqui, né? Os outros eles estão não estão com uma alavancagem tão grande. A gente tem aí o Galg 11, né? O Galg 11 que tem ali dois contratos que na verdade em torno de 30% a 35% deles apenas que servem para pagamento então das parcelas da securitização ou do financiamento da compra dos imóveis, tá? Então bem preocupante essa situação aqui do Helg 11, tá? Muito preocupante mesmo, fundo aí caindo no mercado, despencando no mercado, tá? E vamos ver como é que vai ser a atuação da gestora, que tem procurado aí vender inclusive imóveis para pagamento dessa obrigação ou redução dessa obrigação que ele tem nessa aquisição, ok? Então é isso aí, essa é a situação do Helg 11, espero que vocês tenham gostado do vídeo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, muito importante a gente compartilhar essas situações que têm acontecido, não só nos fundos de crédito, né, como a gente verifica que as despesas financeiras por conta da alta da taxa básica de juros e da inflação no país, tem quebrado muitas empresas, e os fundos têm também sentido essa questão, essa crise de crédito que tem acontecido no Brasil, e a tendência, se não mudar o cenário econômico, é realmente piorar um pouco aí para os próximos meses. Então avalie bem os fundos que vocês querem adquirir, estudem ele, tá? Porque mesmo estudando, a gente tem o risco aí ainda de errar, é muito grande, tá ok? Fiquem com Deus então, até o próximo vídeo, tchau, tchau.